Olá, pessoal. A gente está aqui no podcast Novo Normal. Meu nome é Gustavo Justino, sou médico psiquiatra. E hoje eu convidei o Dr. Marcelo Cacheta, que tem 40 anos de experiência em psiquiatria, para a gente falar de um tema muito importante, ao mesmo tempo polêmico também, porém muito importante, muito impactante e muito pertinente nas discussões e debates hoje dentro da psiquiatria. E nós vamos falar sobre transtornos de gênero, segredos e tabus. Isso. Esse é o tema, né? É Sim. isso mesmo. Então, ali embaixo, financiamento inexistente. A gente aqui é pobre mesmo. Conflitos de interesse inexistente, porque não tem dinheiro no meio, né? Manda bala. Exato. Então, Dr. Marcelo Cacheta, ele é médico pela UFG, pós-graduado em psiquiatria infantil pela USP, especialista em psiquiatria pela Universidade de Paris, psiquiatra forense, médico-chefe do Hospital Psiquiátrico Asmigo, preceptor na residência médica em psiquiatria do Hospital Asmigo, pesquisador do CERN, Centro de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do HC, da UFG, editor sênior da revista Prática Psiquiátrica e membro da Associação Psiquiátrica de Goiás, que é a APG, e presidente da Associação Brasileira de Hospitais e Serviços Psiquiátricos, a ABESP. Exatamente. Não, esse aí não precisa não agora, Israel. Vamos bater um papo aqui sobre essa... pode desligar aí esse primeiro slide, esse segundo, né? Depois a gente fala. Gustavo, prazer estar aqui com você. Prazer todo meu, inenarrável. Pois é. Tomara que a gente faça um programa bastante interessante, porque o tema é muito pesado, um tema até assim candente, polêmico, mas que requer muita seriedade, muita cientificidade, né? Muita honestidade, sinceridade, né? Então, dentro do nosso programa do Psiquiatrão, né, do Psiquiatra Sincerão, né, que é um programa da Associação Psiquiátrica de Goiás, então nós estamos aqui também patrocinados pela Associação Psiquiátrica de Goiás, a quem eu agradeço. Agradeço também a Associação Brasileira dos Hospitais Psiquiátricos. Agradeço sempre a diretora, produtora, ideóloga do podcast, que é a professora Cláudia, né? E que toca esse podcast aqui com toda capacidade, todo interesse, toda animação, né? Então, assim, eu gostaria de falar, pediram para colocar esses títulos e eu fiz questão também de colocar, porque hoje em dia, né, a gente vê muito, Gustavo, as pessoas falando por algum interesse, vem aqui para falar algum interesse, né? O tema que nós vamos falar hoje é um tema que liga. E outra coisa, o que eu vou falar aqui é com base, eu não vou falar com base em achismo, ideologia de direita, de esquerda, ideologia de gênero, conservador, socialista, comunista, nada disso, não é o foco é médico, é psiquiátrico e é baseado na nossa prática. Né? O Gustavo também vai poder falar um pouco da prática dele, hospitalar e tudo. E o que a gente vê, não vou falar do que eu vejo, né? Do que eu aprendi na prática e, é claro, com o respaldo da ciência, da ciência psiquiátrica, mas o que a gente vê. Então, assim, o que a gente vê hoje é um grande problema assim, é uma epidemia, na verdade, de pacientes que estão com tem uma síndrome, né, uma associação de sintomas, né? Você já deve ter visto isso também, a gente depois pode debater, que é aquele paciente que chega, geralmente é uma púbere, geralmente é uma menina, né? Púbere aí, entre o quê? 9 anos e até 13, 14 anos, 15 anos, e que ela são púberes, adolescentes ou até crianças que se automutilam, que tentam suicídio, estão angustiadas, depressivas, não gostam da vida e querem mudar de sexo, né? Todas querem que a gente chama de outro nome, né? Geralmente são nomes neutros, assim, nomes neutros. Essa situação hoje, ela está muito grave porque é uma epidemia desse problema, né? É uma epidemia desse problema. É muito grande. Por exemplo, no nosso hospital hoje, nós devemos ter
assim, internados, não estou dizendo nem ambulatório nem nada, mas internados, semana passada, a gente estava com 5 casos, né, desse tipo. Então, isso aparece assim, é uma coisa epidêmica que está acontecendo. Então, a gente tem que estudar essa situação, e sem medo de tabu, né, sem medo de ser taxado de ideologia de gênero, de cura gay, essa coisa toda, porque são pacientes, são pessoas que estão em sofrimento. Sim. São pessoas que estão em sofrimento, né? Elas nos procuram, não somos nós que estamos procurando, né? É igual eu falei aqui, nós não estamos atrás de paciente, né? Nós não estamos catando paciente a laço, não estamos falando para todo mundo fazer terapia, não estamos falando para todo mundo cair para dentro de hospital, para todo mundo tomar remédio, nós estamos fazendo o nosso trabalho lá e chega o problema para a gente. Exato. Então, quer falar? Não, doutor, concordo plenamente com o que você está falando. Eu também tenho essa vivência no Hospital Asmigo, né? Dessa gama aí de casos que está tendo, né? Uma epidemia mesmo de automutilação, de ideação e tentativa de autoextermínio também entre os mais jovens, e principalmente ligados aos transtornos de gênero mesmo, né? Muitos pacientes assim com esse perfil tentando, né? Tendo esse tipo de ação. E como você falou bem, né? A questão assim não tem nenhum interesse por trás disso, nenhuma ideologia. A questão é médica, é séria, é preocupante, é alarmante. E com tratamento sério, essa situação já está, na nossa vivência prática, a situação já está melhorando, né? A gente está conseguindo assim, desempenhar um bom trabalho quanto a isso. No meu consultório também eu pego muitos casos assim. E, enfim, esse debate tem que ser feito, ele tem que ser mais popularizado, mais disseminado, para as pessoas terem noção de que esse perfil de paciente, né? Os pacientes com transtornos de gênero, os transgêneros, né? Eles de fato estão com um sofrimento assim, mental enorme, né? Enorme, e precisam de ajuda urgente. Pois é, então é isso mesmo. A gente pega, como o Gustavo falou, a gente pega casos muito graves, casos que vêm da UTI, casos de pacientes muito mutilados, né, cortados, retalhados, né, mutilados. É muito grave essa situação, né? Então, assim, é uma situação epidêmica e grave, né? Agora, em relação a isso que o Gustavo falou, das associações, né, entre várias doenças psiquiátricas e transtornos de gênero. Transtorno de gênero em resumo, né, para quem não tem familiaridade, é aquela pessoa que quer mudar de sexo, eu quero mudar de sexo, né? Então, não estou bem com esse sexo, não me sinto bem, eu não sinto bem com o meu seio, com minha barriga, com a minha forma da minha nádegas, tal, da minha perna, etc, né? Então, ele quer mudar Então, é um problema que associa, que causa muito sofrimento, né? Sim. Então, eu gostaria de trazer alguns dados que eu tenho da minha prática, da nossa prática hospitalar e científica e da literatura médica mundial para a gente trabalhar em cima desses dados. Eu gostaria que passasse o próximo slide, por favor, Israel. Esse foi um trabalho feito aqui em Brasília, inclusive, né? Com análise de vários casos, né, e foi publicado do Hospital São Vicente de Paulo, em Brasília, que eles fizeram um estudo sobre os problemas psiquiátricos que acometem essa população de distúrbio de gênero, né? Foram analisados 221 prontuários e tal. Próximo slide, por favor. Israel, pode passar isso. A taxa de suicídio, né, entre essas pessoas transexuais é desproporcionalmente alta, né? Então foi uma das constatações, que é desproporcionalmente alta em relação à população geral, né? O próximo, por favor. A tentativa de suicídio, né, dessa população, pensamento suicídio, né, são até 73% tem que ter pensamento de suicídio, os que chegam a tentar 30%, né, chegam a tentar suicídio mesmo, né. Automutilação, então, aproximadamente também 30%, né, vão se automutilar, né.
84% tem algum sofrimento em relação ao corpo, assim, não acha, né, adequado o corpo e tal. Quase 70% acha que a vida não vale aliás, contrário, né? 33% acham que a vida não vale a pena, quer dizer, tem uma perspectiva de vida ruim, né? E repetindo, né, aproximadamente 30% já tentou suicídio. É uma quantidade, é uma porcentagem muito alta, né? Israel, por favor, o próximo slide. Bom, esse aqui são outros trabalhos nos quais o que foi estudado, né? Então, assim, é uma situação que a gente pega hoje, muito comum, uma criança assim, nós já pegamos crianças já de 11 anos, né? Já tomando hormônio, né? Sim. Ele estava no psicólogo, tal, no pediatra, no endócrino, e ele queria mudar de sexo, ela queria mudar de sexo. Eu estou falando assim, geralmente mulher, porque a maior casuística que a gente tem é de mulher. Então já começa a fazer essa transição e tal, né? Já muda, já quer fazer. Muitos nós já pegamos assim, pessoas com 15 anos que já tinham feito procedimento cirúrgico, né? E a gente pega já criança de 11 anos, 10 anos, já tomando hormônio para fazer a transição. Então, acredita-se, né? Há uma certa... está se atuando muito em cima dessas crianças, de modo geral, só que é uma coisa, assim, complicada, porque, veja bem, esses dados aqui desses 3 estudos aqui, né? Apenas 12% das crianças vão permanecer com esse transtorno de gênero. Quer dizer, 90% esse transtorno de gênero vai dissipar. Certo? No mínimo 90% esse transtorno de gênero vai dissipar. Ou seja, e depois que ele já tiver feito as modificações irreversíveis, hormonais, já tiver atrofiado o testículo, já tiver atrofiado o ovário, já tiver tirado a mama, já tiver pilificação, etc., né? Já tiver uma inserção androide da pilificação, né? E aí, como é que fica? Sendo que 90% vai repensar isso, né? Desses transgêneros, desse pessoal com distúrbio de gênero, né? Apenas 25% das mulheres vão ter um comportamento homossexual no futuro. Quer dizer, então a menina fala, eu quero ser homem. Tá, eu quero ser homem, beleza. Se você pegar 10 crianças, adolescentes que falam isso, eu quero ser homem, né? Se a gente pegar no futuro, quando ela estiver adulta, na fase sexual, apenas 25% das mulheres vão ter comportamento puramente homossexual. 3 mulheres dessas 10 vão... Então, 2, 3 mulheres vão ter um comportamento... E as outras que vão ser heterossexuais? Vai criar um problema sério, porque ela vai estar com o corpo de homem. Sim. Né? Então, ela tem um corpo de homem, como é que ela vai se relacionar com outro homem? Né? Porque ela gosta de homem. Como falou, 75% vai ser heterossexual, ou vai ter algum tipo de vínculo heterossexual, algum interesse heterossexual. Pode ser até bissexual, mas ela vai ter um interesse heterossexual. Então, e aí, como é que fica? Né? Outra coisa, né? 80% dos homossexuais homens e 70% dos homossexuais mulheres já tiveram um comportamento heterossexual né, em algum momento da sua vida. Né? Então, e como é que fica isso, então? Né? Uma pessoa que já mudou o seu corpo, mas ainda tem elementos heterossexuais. Né? Igual nós já pegamos caso, por exemplo, que a menina tinha tirado o seio, né? Menina, acho que, se não me engano, 15, 16 anos, já tinha tirado o seio, já tinha tirado o útero, não queria menstruar, já estava com pilificação, já estava meio com essa entrada de homem, né? Essa entrada careca, mas descobriu que gostava de homem. As amiguinhas dela começaram a apaixonar por ela e ela ficou arrasada, porque ela não queria paixão, ela queria só amizade, descobriu que gostava de homem e depois queria reverter tudo. Né? Já com ovário, já com fibrose, já sem útero, né? Olha só o drama de fazer isso aí. Por quê? Porque, repetindo, muitas dessas crianças ou adolescentes ainda têm uma orientação sexual definida. Elas estão com aquela questão corporal, né? Que é uma coisa assim, mais obsessiva, mais estética, né? Uma dismorfobia, uma alteração do corpo. É igual
Não está bem meu corpo, não está estético, não está do jeito que eu gosto, né? Próximo slide, por favor, Israel. Eu trouxe esse esquema aqui, que vai ser o elemento que a gente vai usar muito, né? Nessa síndrome, né? Nessa questão aí da... Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, tá? Então, nessa síndrome, automutilação, suicídio e distúrbio de gênero, né? A gente tem esse quadro, um esquema, né? Fisiopatológico, psicopatológico da síndrome transgênero, automutilação, suicídio, né? São pessoas, então, que geralmente têm muita energia, então, ou são imperativas, ou tudo junto, tem transtorno de humor, né? Ou foram crianças, fetos, que foram submetidos a hormônios gestacionais. A gente sabe hoje que hormônios gestacionais, a mãe que usa hormônio, ou que sem saber, ou etc., que tem algum descontrole hormonal, pode afetar o cérebro, né, das crianças, que depois vão ter um transtorno de gênero, tá? Ou são imperativas, ou tem transtorno de humor, tal. Essas pessoas têm uma energia aumentada, né? Muitos são imperativos, tal. Aí, com o decorrer do desenvolvimento, né? Aí vem a sexualidade, vem os hormônios puberais, que pioram essa situação energética, esse desbalanço energético, porque isso aqui é um desbalanço energético. Então a pessoa tem muita energia, essa energia na infância geralmente era uma energia alegre, hiperativa, e depois ela vai ficando ansiosa, ela vai se transformando em ansiedade. Ela vai se transformando em ansiedade e obsessividade, né? Então essa energia aumentada devido à hiperatividade, transtorno do humor, hormônios gestacionais e tal, ela, no decorrer do desenvolvimento, vem a sexualidade, vem os hormônios puberais, então bagunça esse esquema. Hoje nós temos problemas de família, né? Então o pai é pouco presente, é pouco assertivo, é pouca autoridade, as crianças não são muito ocupadas, não tem muita disciplina, ou seja, não existe muita lei. Então, com tudo isso, essa energia ela caminha para quê? Para ansiedade, para obsessividade. Essa ansiedade, obsessividade se manifesta com um sintoma que a gente chama de dismorfofobia, que é o medo. Então a pessoa fica obcecada com mudança corporal, que no caso aqui é a mudança sexual. Tem outros sintomas, tem, por exemplo, pessoas que ficam anoréxicas, então elas vão ter preocupação com o corpo muito magro, né? Então isso aqui é o foco, esse sintoma, né, vira uma obsessão com mudança sexual, mas é uma obsessão muito estética, que na mulher é mais importante do que no homem, né? A mulher tem uma obsessão estética com o corpo maior do que do homem. Sim, naturalmente. Né? Então, esses sintomas, isso aqui, se acompanha com automutilação, muitas vezes uma automutilação masoquista, a pessoa tem prazer, né? Às vezes alguns até um prazer até quase que orgástico, masturbatório na automutilação, né? Então, tem também o sadismo, que é a vontade de infligir dor, tem o suicídio, que é o desfecho mais temível, né? Tem o tédio, né, que é do hiperativo, né? Então, geralmente eles são hiperativos e tem muita energia, e essa energia fica represada porque não tem muita ocupação, não tem muito sentido na vida, não tem muita vontade, não tem muito fator existencial, né? Um rumo existencial. Então, a pessoa entra num tédio, né? Desse tédio, tá tudo ruim e tal, não tem muito prazer com a ocupação, não tem muito prazer na família, né? Aí entra no hedonismo, que é o prazer desenfreado, a busca do prazer desenfreado, até para anular o tédio. E esse hedonismo, que é o prazer desenfreado, por sua vez inibe os prazeres adequados que a pessoa poderia ter, que seria o prazer da laboralidade, trabalhar, o prazer do amor caritativo, quer dizer, que é o amor de conviver com as pessoas, de ajudar as pessoas, que isso poderia dar uma dimensão existencial, dar uma alegria para essa pessoa. Porque sem isso aqui, a laboralidade, ou seja, capacidade de trabalho que eu falo é assim, estudar, ter um objetivo, ter uma meta, ter um sentido na vida, ter uma filosofia da vida, né? Isso aí, a pessoa que não tem isso, e também não exerce o amor caritativo, o contato social, o gregarismo, né? Ela fica no hedonismo, ela fica no prazer. E esse prazer destrói, porque esse prazer te joga em você mesmo, você fica só com você mesmo, e com você mesmo você está ansioso, você está obsessivo, você vai preocupar com, por exemplo, mudança sexual, com alteração do corpo. Então eles têm uma obsessividade com mudança do corpo, assim como as anoréxicas também, né?
É mais ou menos igual a anorexia, é mais ou menos igual a menina que, o meu nariz é grande, minha orelha é diabana, não sei o que, eu tenho que fazer plástica, se eu não fizer plástica eu não vou ser feliz, se eu não tirar o culote eu não vou ser feliz, se eu não tirar a barriguinha eu não vou ser feliz, então isso para mim é tudo, né? É o tipo de uma obsessão que a gente chama de dismorfobia, que também afeta a própria sexualidade, né? Meu corpo eu não gosto dele, acho feio, meu seio, a minha genitália, minhas nádegas, tal. Só que a pessoa não queria ser mulher e tal, só que, como eu falei ali, você viu, grande parte se não são heterossexuais, totalmente heterossexuais, elas têm tendências heterossexuais. A gente viu ali que apenas aproximadamente 25% são puramente homossexuais. Quer dizer, 75% têm interesses ou elementos heterossexuais. Tem algumas, né, que são até 100% heterossexuais, que gostam de ter contato com homem, mas querem ser homem também. Então isso aí vai gerar uma certa distorção, porque ela vai ter que namorar com um cara trans ou com um cara que seja também, sei lá, não binário, etc. E aí vira aquela confusão, né? Vira uma situação difícil de negociar isso aí. Então, essa é a situação que a gente se encontra, né? É um gráfico resumido, mas que mostra, que coloca a gente nessa situação clínica, né? Não sei se deu para entender. Sim. Você tem alguma... Não, é bem isso mesmo, né, Dr. Marcelo, porque, inclusive, assim, a gente até tenta usar um pouco a psicanálise para explicar o porquê que uma garota que quer, de repente, ser garoto, mas não... Aliás, a garota que mesmo tendo ali uma essência mais heterossexual, ela tenta não gostar de garotos por conta de um trauma, por exemplo, ou com o pai, ou com outra pessoa do sexo masculino. E então, inconscientemente, ela vai tentar fugir daquele trauma, se relacionando só com meninas, mesmo não sendo homossexual. E por isso que muitas até depois se arrependem, principalmente quando já fizeram cirurgia ou hormonização para se tornar um garoto, enfim, e depois bate um desespero. Então, assim, uma psicoterapia muito bem feita, que pode ser feita, inclusive, pelo psiquiatra, né? Uma psicoterapia mais psicanalítica consegue tratar bem isso antes de virar todo esse bolo, toda essa bola de neve de hormonização e mudança ali do corpo, que vai deixar a menina mais obsessiva ainda. Então, uma psicoterapia psicanalítica bem feita vai trazer ali mais elucidação para ela, antes dela tentar partir para o homossexualismo de uma forma, até, que nem eu falei, né? Às vezes é uma proteção ali, é uma fuga de um trauma com o homem que ela tem no passado, né? Existe também essa possibilidade. Ou o senhor discorda? Você acha não, que... Perfeito. Você acha que eu viajei muito na maionese? Você falou com base clínico, não é isso? Foi caso que você viu. Então, sim, mais de um, inclusive. Mais de um. Então, você não está viajando, você está falando de casos concretos. É isso que é o nosso interesse aqui, é falar de casos concretos, né? Que a gente viu, que a gente não está falando de teoria e tal. Então, isso aí que você falou é muito importante, né? A gente pega na prática, né, aquela menina que não gosta do pai, né? Então, assim, tem uma dificuldade com essa figura masculina, né? O pai ausente, ou o pai muito agressivo, né? O pai, às vezes, muito frouxo, muito mole, que não participa da vida da criança, né? Então, a gente sabe, assim, que tem um estudo que mostra, assim, que aproximadamente 40% dessas crianças, né, com transtornos de gênero, esse é um estudo do Rutter, que é um psiquiatra inglês, está até no livro dele, Child and Adolescent Psychiatry, da edição agora de 2000 e, se não me engano, 2018. 2015 ou 2015 ou 2018, acho que é 15. Então lá ele fala assim, que aproximadamente 40% dessas crianças vão ter problema com os pais, sobretudo com o pai, entendeu? E se você pega a população geral, isso aí cai para 20%, tipo, 20% da população tem problema familiar, tal, assim, grave com os pais. Agora, nessa população, isso vai para quase 40%.
Então, é exatamente corroborando o que você falou. É uma população que tem uma dificuldade relacional com as figuras, né? Com as figuras que a gente chama imagóicas, com a figura da imago, que é da imagem do pai, da imagem da mãe, né? Sim. Então, às vezes, uma mãe, um pai que não servem assim, de referencial, né? Por exemplo, uma mãe muito fálica que inverteu a posição né, no casal, ela que o pai é muito frouxo, muito passivo, não participa, não tem voz firme, né, não tem aquela educação da criança, porque a criança às vezes precisa de educação, né, precisa de voz firme, precisa de orientação firme, né? Chega um momento que não dá mais para negociar, você tem que usar a sua força da sua autoridade, e tem pais que não exercem isso. Aí faz uma inversão, o pai fica muito emasculado, aí a criança perde referencial também de imagem sexual, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, eles, né? Eu optei por vestir vestido vermelho. Eu optei agora também por me vestir como homem. Beleza, tudo bem, você pode fazer, é direito seu, né? É complicado isso. Essa criança decidir dessa forma, sendo que 90% vão depois ter algum tipo de arrependimento, porque só 12% vão continuar com esse comportamento no futuro. Isso é grave, esse arrependimento, ele psicopatologicamente falando, é gravíssimo, porque a pessoa começa até a pensar em suicídio, né? Eu já vi muitos pacientes, né, começaram a ter ideação suicida ali, porque... Uma paciente nossa, por exemplo, tentou suicídio porque a amiga dela, porque ela era uma menina trans, que né, já tinha feito várias modificações cirúrgicas, inclusive hormonais, corporais, e aí a amiga dela se apaixonou por ela. E ela falou, não, você é minha amiga e tal, mas você é homem agora a gente pode ter alguma coisa e tal. Aí ela pirou, porque era a melhor amiga dela. A gente tem o caso da outra de uma outra menina também, que estava até internada, tentou suicídio. Por quê? Porque o namorado dela optou por virar mulher, né? E ela se vestia como homem, queria ser homem. E ele era um homem. Então, era um homem namorando outro homem, mas ele optou por fazer a transgenitalização para o lado de virar mulher. Aí ela também pirou, porque ela não queria uma mulher. Ela não se julgava homoafetiva para o lado feminino, ela queria um homem. Então, essas situações são muito graves, essas distorções, né? E a gente vê hoje, por exemplo, na área nossa psiquiátrica, você falou uma coisa também muito interessante aí, que eu gostaria de pontuar, reforçar, é que a gente não pode ficar só em remédio, né? Nessa psiquiatria de remédio. É claro, são pacientes que muitas vezes precisam de remédio, a gente não nega, a gente é médico, a gente às vezes medica, igual eu falei, medica o transtorno de humor, tá certo? Você medica a depressão, você medica a ansiedade, você medica às vezes o rápido suicídio, o paciente está com rápido suicídio, você tem que medicar com medicação neuroléptica muitas vezes. Sim. Você medica a hiperatividade, tá? A gente medica, não estou dizendo que não é, mas isso é a ponta do iceberg, é muito pequeno. Então a gente pega muito isso, o psiquiatra ali que só medica, só dá o remédio, ou o neurologista, né? Hoje em dia os neuros também estão fazendo essa parte de psiquiatria infantil, né? E aí entra outro médico, né? Um clínico geral, por exemplo, tal, isso acontece muito, a gente pega, medica e não trata, e não lida com esses assuntos aí que você colocou, que por exemplo, essas relações perturbadas, né? Às vezes traumáticas, com o pai, sim, com a mãe, né? A gente tem, por exemplo, uma paciente nossa que ela quer dormir com a mãe, né? Ela quer, tipo assim, ser o marido da mãe, né? Por quê? Porque o pai é ausente, o pai é uma pessoa, assim, truculenta, autoritária, etc., e é ausente, né? Assim, separou, na verdade, da mãe. Então, a mãe, aí a menina dorme com a mãe, tipo assim, ela virou o marido da mãe. Só que, detalhe, ela também não quer, ela quer ser homem, ela quer fazer a transição, mas ela quer namorar homens.
Então, assim, a orientação sexual dela é heterossexual. Sim. 100% heterossexual. Ela não tem interesse em namorar a mulher. Só que na casa dela, dentro da dinâmica dela, ela quer a mãe dela para ela. Quer dizer, ela tem um ético, né, ali invertido, né? Porque ela não tem o pai. Então, a simbiotização dela, o vínculo profundo, simbiótico, passou para a mãe. E ela dorme com a mãe, e a mãe faz tudo para ela, e ela chama a mãe, não dá conta de ficar sem a mãe, fica ligando para a mãe direto. Por quê? Então, isso aí não foi, nesse caso, por exemplo, específico, não foi tratado pelo médico, isso que só ficou na parte medicamentosa, como você falou, superficial, você usou essa palavra. Então, é preciso ir mais a fundo disso, é preciso ir para a psicoterapia, né, que o psiquiatra tem que fazer. Né, eu bato sempre nessa tecla. O psiquiatra, enquanto a psiquiatria não fizer psicoterapia, ela não sai da lama, ela não sai do buraco, ela não sai e vai afundar cada vez mais. Você vê, os níveis de suicídio só aumentam. Só nos últimos 10 anos, o nível de suicídio aumentou 15%. Então, que especialidade é essa que está ficando cada vez mais tecnológica, tem procedimentos, estimulação magnética, nervo vago, eletroconvulsoterapia, medicações antipsicóticas de terceira geração, quarta geração, antidepressivo de quinta geração, e só está piorando os níveis. Piorando. Só estão piorando. O que está acontecendo? Né? Alguma coisa está sendo errada, está sendo feita de errada. Para mim, a resposta é psicoterapia. O médico, o psiquiatra não está tentando para isso aí. E essa população, a gente vê muito isso. Né? O paciente chega com remédio para depressão, para ansiedade, mas não é tratado esses graves problemas. Né? Como eu falei agora mesmo, o problema, muitas vezes, é estético. A pessoa é uma menina, e menina, ela tem uma tendência estética maior, uma obsessão estética. E isso na menina se manifesta de várias formas. Então, neurose de cirurgia plástica, neurose de bariátrica, neurose de nariz pequeno, nariz grande, de orelha de abano, neurose de barriga, de culote, neurose de anorexia, a pessoa está magérrima e acha que está gorda, neurose de mudança de sexo, entendeu? Não, esse corpo não é meu, não me pertence, é uma dismorfobia, uma obsessão com aquele corpo, né? Isso tem raiz biológica? Sim, tem raiz biológica. Mas se a família fosse mais estruturada, às vezes essa tendência ela é muito pequena. Ela não se manifesta. Ela não se agrava. Não fica um problema médico. Não vira um problema médico. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma paciente que começou anorexia. Uma menina de 12 anos começou anorexia. Grave, né? Tal. E aí, na psicoterapia, tal. Aí, de repente, ela arrumou um namorado, que chegava nela, e assim, a família dela destroçada, pai separado, mãe muito executiva, operativa, tal, e a menina meio largada. Aí ela arrumou um namorado, e meio que mudou para casa desse namorado. Lá ela sarou da anorexia, sem remédio, sem terapia, nem nada. Por quê? Porque ela começou a ser valorizada. O namorado falou assim, não, mas você é linda, não, você não precisa de mais disso, não. Come aí, toma uma papinha e tal, come aí. E ela foi se sentindo amada, foi se sentindo protegida, valorizada. Deram para ela função, porque lá na casa dele, ela mudou para a casa do namoradinho lá ela fazia de tudo na casa, né? Na casa dela ela ficava deitada e vendo TikTok no celular. E lá não, lá ela teve ocupação. Lá o menino tinha um pai, o pai era meio bravão, então botava ela para fazer as coisas. Aí ela saiu do tédio, ela saiu da preguiça, saiu do TikTok, parou de pensar em si mesma e foi valorizada no seu corpo. O namorado falava, você é lindo, você não precisa disso e tal. E a menina se curou. Ficou bem menos obsessiva, né? Tirou a obsessividade dela. Ela começou a trabalhar, começou a estudar. O namorado estudava, botava ela para estudar. A família era equilibrada, entendeu? Não foi a família que... A família tirou aquele problema biológico dela? Não tirou, mas mitigou. Praticamente zerou. Né? O que a gente vê hoje é que esses problemas biológicos dessas crianças, eles não estão sendo mitigados pela família, não estão sendo trabalhados pela família, eles estão vindo assim a todo vapor. Pelo contrário, a sociedade está estimulando isso, a sociedade está estimulando a falta de responsabilidade sexual, né? Então, você pode transar, não precisa casar, não precisa ter filho, então é só hedonismo, é só prazer. A sociedade não deixa a pessoa trabalhar, não deixa estudar, a sociedade deixa a pessoa só no celular.
deitado o dia inteiro, as escolas são fracas e consomem muito pouco tempo dos adolescentes, eles ficam sem ter o que fazer. Sim. Então, tudo isso aí gera uma falta de estrutura, e aí vem o problema biológico, né? Aí o problema biológico ele fica desse tamanho, Sim. sem essa estrutura familiar. E a família fica muito obcecada ali pelo remedinho que vai resolver tudo, sendo que a própria família não reconhece a importância dela, como você explicou bem, doutor Marcelo, né? Ali a falta de autoridade do pai, a falta de afeto da mãe. Então, tudo isso poderia, sim, atenuar bastante, inclusive esse lado biológico presente nesses transtornos. E, repito, a família, ao invés de se preocupar com essas questões que são muito importantes e que a gente está difundindo aqui nesse podcast, a família fica ali desesperada só pela psicofarmacologia, que não resolve tudo sozinho, né? Acontece bastante isso. Exatamente. Exato. Você também tocou outro ponto importante. A família quer aquele modelo médico. Esse modelo médico ele não funciona nesse caso. O modelo médico assim, faz uma cirurgia, dá um remédio, vai resolver. Não vai. Né? Essa família, esse pai, essa mãe, eles estão colocando essa menina para trabalhar, para estudar, para ter uma religião, para ter um objetivo na vida, ou é só ficar pensando em si mesmo? Terapia para você mesmo, para o seu narcisismo, tratamento para você mesmo, só pensa nela, só fala nela, a cabeça só fica nela, ela não tem que estudar, não tem que trabalhar, não tem que cuidar do irmãozinho, não tem que fazer um trabalho caritativo, ir num hospital, ir numa creche, num orfanato, ela não tem que não tem uma lei na vida dela, uma lei que fala sua vida é assim, sua vida é assado, né? E essas meninas, que geralmente eram hiperativas, elas perderam aquela alegria da infância. Porque a hiperatividade, com o tempo, a pessoa que era alegre, ela vai deixando de ser alegre, vai ficando mais ansiosa. Aquela energia vai deixando de ser alegria e vai virando ansiedade. Sim. E aí, ela se sente assim, eu não tenho mais felicidade, eu não sou mais feliz, porque eu só sou ansiosa, preocupada, obcecada, né? Tudo bem, porque ela virou adulto, o adulto é assim. Como é que adulto vive, então? Só na preocupação? Não, no trabalho. Aí no trabalho você tem prazer. O trabalho canaliza muita dessa preocupação, dessa trabalho, depois você trabalha, você ganha dinheiro, com dinheiro você arruma uma namorada, com a namorada você tem um filho, né? Com os filhos você leva na igreja, você vai se relacionar socialmente, então você não tem mais aquela alegria da infância, do hiperativo, alegria. Você às vezes leva uma vida pastel, você leva uma vida meio branca, assim, mas você tem a felicidade do seu trabalho, você tem a felicidade dos seus filhos, da sua mulher, do seu compromisso, do seu da sua religião, da sua existência. Você fala, eu tenho um projeto da minha existência está caminhando para isso. Uhum. Né? E essa população perdeu isso. Eles não têm, são jovens, adolescentes, estão vivendo aquele momento hedônico, né? Estão a Deus dará, as famílias deixam eles a Deus dará. Sim. Tipo os meninos perdidos na Terra do Nunca, lá no Peter Pan, e eles ficam a Deus dará, e aí só pensando nos problemas e obcecado com a própria imagem, e aí se automutilando. Fica um círculo vicioso quando não tem essas intervenções que a gente citou, que devem haver, né? A psicoterapia do psiquiatra, a psicoterapia familiar também ali, como a gente citou também, tudo isso tem que acontecer para sair desse ciclo aí. Porque o remédio, ele não vai resolver tudo isso, evidentemente, né? Vai ficar algo cíclico mesmo. Doutor Marcelo, você quer algumas perguntas agora? Pode falar aí, tem pergunta, vamos partir pro bagaço aí. O Eduardo Machado, ele tá perguntando para você se você acredita em bissexualidade ou seria uma pansexualidade. Ele ainda pergunta, pode haver um transtorno psiquiátrico primário no bissexualismo ou no pansexualismo? Você abordou um pouco mais cedo aqui, né, a questão da parte biológica, sim, pode ter, né, mas eu queria que você destrinchasse mais para responder bem o Eduardo aí. O Freud, né, o Freud tem muita coisa assim que ele errou, tudo bem, mas tem muita coisa que ele acertou, certo? A gente tem que, né, dar para César o que é de César, né? Tem que ser justo. Então, assim, uma das coisas que é interessante que ele falou é da bissexualidade inerente ao ser humano, né? Uhum. Então, a gente, na prática clínica, na prática psicoterápica, né, eu já estou com 43 anos de psiquiatria, né? Então, eu posso dizer com absoluta certeza, a sexualidade, como dizia o Freud, é um espectro. Ela é um espectro.
É muito difícil achar alguém totalmente homossexual, alguém totalmente heterossexual. Aqui mesmo eu trouxe uma estatística que mesmo os homossexuais, homens e mulheres, né, 80% dos homossexuais homens já tiveram algum interesse heterossexual. E 70% das homossexuais mulheres já tiveram interesse sexual. Quer dizer, tá provado, né, a bissexualidade. Então, nós temos inerentemente em nós a bissexualidade, né? A fase da vida que a bissexualidade ou a homossexualidade, ela é, vamos dizer, fisiológica. Então, na criança, é comum jogos infantis homossexuais, na puberdade, há paixões homossexuais, né? É normal, né? É normal um homem achar outro homem bonito, uma mulher achar outra mulher bonita, né? Aliás, as mulheres, a diferenciação sexual da mulher é até menor do que a do homem. Tem um estudo que mostra que 40% das mulheres têm algum interesse homossexual. Não são homossexuais, mas elas têm interesse. Por exemplo, como é que eles medem isso? Eles, por exemplo, botam um filme pornô de duas mulheres lá, tal, e notam que a mulher sente atração. Assim, fisiologicamente eles notam isso. Então, assim, por isso que hoje essa epidemia de transgeneralidade, transexualidade que a gente vê, está muito acometida as mulheres. Porque na mulher a sexualidade é mais indiferenciada. Sim. É mais fácil, sim, é mais comum a mulher se interessar por outra mulher em termos de amizade, em termos especular, em termos assim de, eu queria ser igual a ela, meu corpo é igual a ela, né? Em termos de amizade, de emulação, nós duas vamos ser juntos, vamos nos proteger, vamos nos dar as mãos. Então, é comum essa ligação, essa tendência homossexual maior na mulher. Porque na mulher, a diferenciação sexual, esse espectro sexual é menos binário, entendeu? E nos homens também não é totalmente binário, hétero e homem. Então, é um espectro, né? Então, a maioria das pessoas estão dentro desse espectro. Tem um pouco mais, um pouco menos, né? Uhum. E as pessoas, muitas vezes, por isso que tem essa questão da opção, muitas vezes a pessoa, ela quer optar, tipo, eu gosto do Gustavo é bonitão, vamos para a mesa de bar ali e tal, de repente, né? Surge uma amizade, uma coisa a mais, entendeu? Pode acontecer, entendeu? Agora, é uma opção, não, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha mulher, eu tenho que cuidar da minha casa, eu não sou hedônico, eu não vou brincar os meninos perdidos na terra do nunca, ficar brincando imaturamente, porque eu amadureci. Então, a sexualidade não é só a sexualidade genital. Genital por genital, o prazer de um homem com um homem, mulher com mulher é muito parecido, né? É parecido. Então, a questão não é tão a genitalização da sexualidade, é a questão da psicossexualidade, da psicossexualidade, ou seja, por que me atrai mais uma mulher? Tá, tem a parte física? Sim, tem. Mas eu posso ter, como qualquer pessoa, posso ter uma atração física por homens. Eu lembro que eu falei que eu não tenho papa na língua. Na minha juventude, na minha puberdade, eu entrei num pânico homossexual porque eu comecei meio que a apaixonar por um coleguinha lá, por quê? Porque as pernas dele eram muito bonitas. Hoje eu sei que é porque as pernas dele pareciam pernas de mulher, né? Só dando uma desculpa esfarrapada. Mas assim, então, isso aí acontece, pode acontecer, você achar um homem bonito, uma mulher, você entende? Você pode achar. Agora, o homem que amadurece, ele, no caso, o homem, a gente está falando de homem, né? No meu caso, você quer cuidar da mulher, você quer cuidar dos filhos, você quer ter um protagonismo, então você quer uma assimetria, você quer uma pessoa mais calma, mais plástica, mais educada, mais fina, mais meiga do seu lado, entendeu? Então essa psicossexualidade, ela é muito importante, assim, talvez mais até do que a genitalidade. Então, a gente tem que saber entender assim, a sexualidade, não só em termos de biológicos, né, de sexualidade biológica genital, que, repetindo, o prazer é o mesmo, que você tem um prazer com homem é quase o mesmo, que você tem com homem e mulher com mulher, homem com homem, ou homem com mulher, mas tem o prazer da psicossexualidade. Então, esse caso dessas meninas, por exemplo, que a gente está falando, das transexuais, são meninas que muitas vezes, como as anoréxicas, elas não querem crescer.
Elas não querem casar, elas não querem ter filhos, elas não querem ter família, porque não querem ter essa canseira. E elas querem viver naquela vida, meio assim, do Clube da Luluzinha, daquela vida dos meninos perdidos na terra do nunca. Né? Com medo do Capitão Gancho, com medo do jacaré dele lá, do Tic-Tac, do Barrica, que é outro pirata. Eles têm medo, tipo assim, medo da vida adulta. Eles têm medo da responsabilidade. Por quê? Porque foram fragilizados na infância, não tiveram uma boa criação, não tiveram religião, um bom pai, uma boa mãe, e aí eles têm medo de crescer. E como eles são muito ansiosos, e às vezes muito narcisados, porque o hiperativo é narcísico, o hiperativo ele tem um grau de egoísmo grande, ele é muito forte, a energia dele é muito grande, então ele é uma pessoa voltada para si. Então muitas vezes ele não quer responsabilidade. Então eu não quero crescer, eu quero ter uma vida hedônica. Hedonismo com os coleguinhas da minha turma, e do mesmo sexo. Uma eterna puberdade homossexual. Entendeu? Doutor Marcelo, você tocou num ponto muito importante quando você citou até esse caso pessoal seu que... Lá de Tumbiara. Lá de Tumbiara. Porque eu sou de Nossa Tumbiara. cidade. Eu não vou falar o nome aqui, porque você deve conhecer a minha paixão infantil. Misericórdia. Doutor Marcelo... Às vezes é até seu pai, hein? Não, opa... Se for meu pai, eu me deprimo, misericórdia. Não, você é nosso filho, então. Você seria o nosso filho. Sensacional. Doutor Marcelo, faz muito sentido mesmo, assim, você citou esse caso, né? Poxa, eu olhei as pernas lá do menino, ou seja, uma característica física mais feminina, né? Pernas bonitas, né? Roliças, né? Bem torneadas. Fartas, torneadas e tal. Aquilo não significava que você... era homossexual, você teve uma atração inconsciente, uma atração física inconsciente por uma característica física feminina, né? Então... Talvez não, eu não vou me defender, não. Eu não vou me defender. Mais um pouquinho, eu acho que eu tinha entrado pro outro time, você entendeu? Então, às vezes o rapaz, assim, ele se interessa, ele inconscientemente tá ali tendo uma atração física por outro cara, por exemplo, mas com um pensamento mais heterossexual, por uma característica física feminina desse outro rapaz, ou até o jeito desse rapaz, o rapaz é mais sensível, afetuoso, que é algo também mais inerente da mulher, né? Sim. E o contrário também acontece, ou seja, a menina ali que às vezes se apaixona por outra menina, porque ela é mais objetiva, ela sabe o que é, bem, enfim... características um pouco mais masculinas, ela lidera ali, ela lidera tudo. Então, às vezes, a menina vai se apaixonar por outra menina, repito, mesmo sendo heterossexual, ela vai se apaixonar pelo fato de outra menina ter características masculinas, seja na essência ou na parte física, inclusive, também, enfim. Exato. Não, mas eu tô te falando, eu tô me atacando, você tá tentando me defender. Eu tô sendo seu advogado aqui. Você tá tentando ser um advogado e eu tô carcando mais fundo. Não, eu acho que eu tive naquela época, sim, uma tendência homossexual. Eu acho que se eu... Porque eu sempre tive uma estrutura, né, familiar, religiosa e tal, que me estruturava. Eu trabalhava muito, estudava muito e tal. Eu não tinha esse negócio assim, de tempo para hedonismo, para curtir e tal. Mas se eu tivesse contato com esse rapaz lá, talvez sim. Mas podia ter uma atração mesmo dele, como homem, do corpo dele. Porque eu tô falando. E isso Freud falava. Freud, ele teve esse mérito. Ele era corajoso. Sim. Ele falava da vida dele, ele é apaixonado pela mãe, ele, né, e etc. Ele tinha raiva do pai, porque ele viu a mãe transando com o pai. O Freud, ele teve esse método científico, ele era muito corajoso. Né, e falava, Freud ele teve um amigo que chamava Fliess, e ele gostava desse amigo, meio que apaixonou. Depois teve um tal de Breuer também, que ele se apaixonou. Ele tinha paixões homossexuais, e não tinha medo disso. E eu acho que a gente, como psiquiatra, a gente não pode ter medo da verdade. Então, sim, isso é uma coisa natural do ser humano, existencial. Então, isso não adianta querer se proteger. Eu sou machão, eu sou fortão, não sei o quê, tal. Não, isso é natural do ser humano. E é o que eu falei. Igual você acabou de falar. Eu já peguei, por exemplo, casais totalmente invertidos. O rapaz tinha tendências basicamente homossexuais, se casou com uma moça que tinha tendências basicamente homossexuais. Era um sargentão, era um coronelzão, essa moça, por exemplo. Tinha até purificação masculina. E tiveram filho, tiveram família. Por quê?
Porque eles levaram essa coisa aí de modo psicossexual, não bissexual. Sim. Não olharam para o lado bissexual. Falaram, eu quero construir uma família, eu quero ter uma família, minha família eu quero que tenha a mãe, tenha o pai e tal. Nada contra famílias que não tenham isso, né? Nada contra. Eu não sou conservador, não sou de direita, nada disso. Eu sou um psiquiatra, um cientista que está tentando minimizar e ajudar o problema das pessoas. Então, eu faço flecha de qualquer madeira. Eu sei disso. Eu não estou preocupado com isso. Agora, eles arrumaram uma opção, né? E é uma opção que, como nós estamos conversando, ela é fisiológica. Sim. Porque nós temos essas tendências. Aí o que aconteceria com o mundo se nós dessemos vazão a todas as tendências biológicas que nós temos? Eu te pergunto. Estou te fazendo uma pergunta. O que você acha que aconteceria com o mundo se nós dessemos vazão a nossas tendências biológicas? Viraria uma verdadeira entropia, uma bagunça, muita confusão e, enfim, o caos, né? O caos. Então, nós não vivemos, os heterossexuais, né, não vivemos também sob a pressão, né? Por exemplo, eu tenho pressão polígama, né? Eu como bom hiperativo bipolar, eu tenho energia sexual muito grande, tal. Então, tem também, da mesma forma, pressão satírica, polígama, ninfomaníaca. Se eu der vazão a isso, eu vou destruir minha família, a sua carreira, vou destruir meus filhos, vou começar a namorar menininha de 17 anos, 16, 15, 12, sei lá, eu vou, né, virar pedófilo, eu vou destruir a moral das minhas netas, eu vou destruir o meu trabalho psiquiátrico, o meu trabalho hospitalar, o trabalho de professor, eu vou destruir a minha filosofia de vida espiritualista, cristã, existencial. Não, entendeu? Não. Então, essa tendência e essa energia, ela existe. Eu não nego, eu sou hiperativo, tal. E agora, com a contenção adequada da família, do pai, da mãe, da religião, da mulher, dos filhos e tal, você controla isso. Sim. E hoje nós estamos tendo o quê? Uma sociedade que não controla, que não tem elementos. Pelo contrário, a sociedade está estimulando. Eu te pergunto, faço a pergunta para você, nobre Gustavo Justino de Tumbiara, psiquiatra, grande psiquiatra de Tumbiara. Eu te pergunto, por que a sociedade faz isso? Né? Qual o interesse da sociedade de causar isso aí? Pois é uma pergunta assim, complexa, porque pode ter várias respostas, né? Talvez tenha até, possivelmente, um interesse comercial por trás disso também, mas também, enfim, hoje a imoralidade tá na moda, né? É trend, né? E, enfim, você tá na moda se você libertar os seus instintos, né? Eu acho que a própria sociedade, assim, por termos, não sei explicar certamente, mas a sociedade mudou ali o que valoriza, né? Então, esse estímulo tem muito a ver com a questão do que está na moda, né? Do que é tendência. É tendência, repito, você colocar tudo para fora ali e a gente está vendo essa bagunça, né? Destruir o pai é tendência? Tô te perguntando. Destruir o pai, destruir Deus, destruir a religião, Exato. Destruir a moral, destruir a lei. Destruir a lei, a autoridade, né? O falo. Exato, sim. Tá sendo tendência. Aí vai ficar quem? Quem que vai mandar? Governo. O governo, boa. É um raciocínio bom. Governo, a esquerda. Você tá respondendo por mim? Não, eu tô entrando na sua mente igual, entendeu? Igual Sócrates, eu tô entrando e fazendo as perguntas. Sim. Não é isso? Mas eu tô te perguntando, você pode me questionar também, você pode me, assim... Não, esse raciocínio seu fez muito sentido para mim. Porque, assim, o fato é que a gente tá sem papas na língua, mas o governo quer controlar, né? O governo quer mandar, quer controlar. Quer ter a moral para ele. Sim. É uma moral que ele julga, assim, coletiva. Quer tirar o poder... Exato. Quer tirar o poder da moralidade, porque se a sociedade ela é mais imoral, o governo tem maior controle, as pessoas ficam mais alienadas ainda, né? Quando elas são mais ele imorais. vai jogar pra galera. Gente, vamos votar aqui. O que é melhor? A gente ficar no bar ou a gente dar comida pro netinho lá, que tá lá? Sim, vamos ficar no bar, vamos ficar na galera. Então, o coletivo, que é o socialista, o comunista, ele quer a quebra da moral. Ele quer a esbórnia, ele quer a orgia, entendeu? O coletivo, ele vai pela orgia, ele não vai pela moral. Então é isso, aí eles ganham com isso, né? Sim, faz muito sentido.
Eu concordo com Eles você. ganham com isso. Então aí nós temos a família destruída, o pai destruído, o governo trabalhando contra a religião, contra Deus, e aí a gente tem essa epidemia. Sim. Né? São problemas biológicos? São, mas não são só. Tem mais questão aí? Tem uma pergunta, você falou de epidemia, inclusive tem epidemia nessa pergunta. A Ana Carolina Dias está perguntando se nós acreditamos, os doutores acreditam que é possível construir uma sociedade com maior discernimento dos transtornos afetivos, a fim de mitigar essa grande difusão / epidemia de identidade de gênero atual. Ela está perguntando isso, se é possível, né, ter essa... eu acho que ela quis perguntar assim, o que ela quer dizer na pergunta é se é possível as pessoas terem maior esclarecimento disso tudo, que transtorno afetivo acaba impactando ali na orientação sexual da pessoa, né? O que o outro perguntou mais cedo, o Eduardo Machado perguntou se por trás ali do bissexualismo, do pansexualismo, enfim, existe um transtorno psiquiátrico, né? Então, a Ana Carolina Dias está perguntando se é possível construir uma sociedade, né, com maior discernimento disso tudo. Ou seja, doutor Marcelo, você acha que as pessoas assim vão ter mais consciência de que tudo que está acontecendo tem um lado biológico também por trás, tem transtorno afetivo por trás? Olha, eu não diria isso, eu diria o contrário. Você entendeu a pergunta ou você quer que... Eu acho que eu entendi, Sou burrinho, mas nem eu acho que eu entendi. Olha, foi muito boa a pergunta e a sua interpretação da pergunta também. Eu acho que é o contrário. Eu acho o seguinte, nós sempre tivemos problemas biológicos, sempre tivemos tendências biológicas, né? Só que antigamente a gente tinha fatores morais. Esses fatores morais que nos controlavam. Então, por exemplo, homossexualidade latente, igual essa que eu falei, que eu tive lá na adolescência, tudo. Sempre existiu, né? Você vê lá os gregos, sim, não sei o quê, os romanos. Sempre existiu isso, né? Poligamia, tendência poligâmica, sempre também existiu. Antigamente, na época vitoriana, todos os homens tinham a sua prostituta lá, né? Ele tinha mulher, tinha prostituta. Então, sempre existiu isso aí. A questão é que a sociedade tinha meios de controle. E eram controles exercidos de modo ruim. Era com exercício com base na autoridade. Era de goela abaixo. Então o pai mandava, acabou. O pai às vezes era um escroto, chegava em casa bêbado, batia o pé, chutava a porta, mas mandava a filha que não ia sair de minissaia. Dava uma de falso moralista, de autoritário. Certo? Aí a sociedade se mantinha, porque a menina não saía de minissaia, a menina casava virgem, etc. Então se mantinha. Hoje, a sociedade destruiu esse autoritarismo, o que é uma coisa boa, destruiu. Só que, ao destruir o autoritarismo, né, destruiu a igreja, destruiu Deus, né, destruiu a moralidade. Resumo, né? Ao destruir isso, ela entrou no caos. Ela está vivendo no caos. Então, nós estamos hoje podendo fazer o que a gente quer do nosso instinto. Então, você é polígamo? Vai ser polígamo, não precisa casar, não precisa ter filho, nem nada. Certo? Você tem filho, mulher, mas você cansou de sua mulher, está ficando velhinha, seus filhos você não está muito aí para eles e tal, e me surgiu uma gatinha muito melhor, vai ser feliz, você só tem uma vida, vai curtir. Cada vez menos, e assim, essas pessoas são cada vez menos julgadas por isso, como tinha mais antes, né? Cada vez menos julgadas. Na verdade, elas assim, são até bem vistas ou quistas na sociedade, né? Por conta da libertinagem, né? Enfim. O sujeito é pegadorzão e tal. Então aí com isso, nós estamos numa sociedade que ela dá vazão à biologia normal, mas também à biologia patológica. Sim. Por isso que aquelas pessoas que eram pouco patológicas no passado, e a família, a sociedade consertava, hoje não tem mais a família e a sociedade. Então, às vezes, patologias psiquiátricas leves, que não precisavam nem de tratamento, hoje estão explodindo. Certo? Então, isso está acontecendo. Estão explodindo. Porque a sociedade ela entrou nessa permissividade. Então, nós estamos vivendo o caos. Qual que vai ser a solução? O retorno? O retorno da Inquisição, o retorno do ditador, os regimes totalitários. Essa vai ser a solução? Não. A sua solução, sabe o que é? Ciência. Científica. É você provar o seguinte,
A pessoa que, olha, por exemplo, o cara que vive no hedonismo, que vive no próprio prazer, olha a vida dele, o que que acontece? Ele pega uma doença sexual, ele perde o amor, ele fica viciado em sexo, ele fica viciado em droga, ele para de trabalhar, ele para de produzir, ele para de ser feliz. Porque ele vai querer só droga, ele não vai ter prazer mais no trabalho, não vai ter prazer mais no amor. No verdadeiro amor, não é sexo, no amor. Ou seja, ele vai se degenerar, aquele prazer biológico vai deteriorar ele. Aí o que acontece? Ele vai morrer ou ele vai matar. Então é o que está acontecendo com a sociedade. Aí qual que é a solução que nós temos que dar para a sociedade? É dizer o seguinte, cara, bota amor, o amor verdadeiro acima do prazer, bota o trabalho acima do hedonismo, acima da curtição. Pronto, as coisas já começam a melhorar. Porque você vai ter, o hiperativo vai ter prazer no trabalho. O hiperativo vai ter prazer em amar alguém. Quando você ama alguém de verdade, você tem um contato profundo, você não vai... Eu, por exemplo, eu sou, igual eu falei, um taradão, um polígamo e tal, mas eu tenho amor pelos meus filhos, eu tenho amor pela minha mulher, eu amo minha mulher, você entendeu? Sim. Então, assim, eu não quero vê-la sofrer, e se eu amo, eu não quero vê-la sofrer. E se eu largar minha mulher, se eu largar meus filhos, meus netos, o que vai acontecer? Eu vou causar um sofrimento total nas minhas netinhas, que me espera, que é o vovô, na minha mulher, que me admira, que não sei se vai me admirar depois de eu falar essas coisas. Mas, depois disso tudo aqui. Depois de tudo aqui, mas assim, sabe, eu tenho um gancho na minha vida, que é o amor e que é o trabalho. Então você não precisa de ir para religião, para política, para direita, para conservador, para ditador, ou para o comunismo. Não é aí que está a solução. A solução está nessas coisas simples. E a psiquiatria prova isso. O que a gente vê no hospital, não é isso? A pessoa chega lá cheia de remédio, entupida de remédio. Está faltando o quê? Está faltando religiosidade. Não é religião, aquela religião sacerdócio organizado, não. Está faltando Deus. Um valor na existência. Está faltando amor. Está faltando disciplina. Às vezes você dá isso, amor, disciplina, tal. Poucas famílias fazem isso, pouquíssimas famílias, mas as pouquíssimas famílias que fazem isso, a gente quase zera de remédio. A gente quase não precisa mais de remédio. Doutor, quer dizer assim, que nessa equação que é tão complexa, né, nessa automutilação, principalmente nos transgêneros, essas tentativas de autoextermínio, de suicídio, dentro dessa equação complexa, a solução ela pode estar nessas coisas simples, né? A gente pode sim partir para essas coisas simples que, de fato, ali parecem ser a solução, porque o trabalho, o hiperativo ali que está trabalhando, que está tendo empatia ali com o próximo, pensando no pai, na mãe, enfim, ao invés de se cortar, porque o tédio do hiperativo, a gente vê isso nos adolescentes, né? O tédio do hiperativo que pode gerar ali um desejo por automutilação, ele vai ser sanado por esses valores, né? Por essas decisões de trabalhar, de ter amor ao próximo, de pensar em Deus, de pensar na família, enfim. Exatamente o que você falou. É por aí. Aí você falou uma coisa também importante, que eu pego um gancho no que você falou, né? O que a família quer? Quando a família não faz o dever de casa, quando a família não dá para o adolescente trabalho, disciplina, ocupação, amor, certo? Comprometimento, sacrifício, renúncia pela criança, quando a família não mostra isso, ela chega em você e pede para você sedar aquela criança. Sim. Pede para você sedar, para você anestesiar. Né? Aí é a hora que eu falo para a família, cara, eu não sou anestesista, eu não nasci para sedar os outros, não. Isso é quase que paliativo, isso não vai... Se fosse para sedar, eu tinha feito anestesia. Né? Eu sou psiquiatra, então psiquiatra é o quê? É um médico da alma. Sim. Da existência. Se você não quer mudar a sua existência, se você não vai mudar a existência do seu filho, e não vou ser eu que vou dopar ele, vou fazer cirurgia de correção social, não vou fazer medicação gotinha para correção social, não é isso. Né? Então, muitas das vezes a gente vê aquela lista enorme de medicação, desse tamanho de medicação,
tudo, às vezes até bem feita, né? Estimula o receptor D2, bloqueia o 5-HT2, não sei o quê, faz o receptor norepinefrina, não sei o quê, no loxerúrios, muito bem organizado e nada funcionando. Exato. Por quê? Não tem um pai, não tem uma mãe que sacrifica, que renuncia, que pega aquilo ali, às vezes leva o menino para pescar, leva o menino para furar um buraco, leva o menino para num cinema ou numa igreja, não lê um evangelho dentro de casa, não conversa sobre moralidade. E aí quer que você dopa e ceda aquele menino. Eles não têm consciência que o cerne da questão está em tudo isso, né? Que você acabou de citar, né? Que é o trabalho, é a ocupação, é o respeito pela autoridade também. Tudo isso faz a diferença, assim, no tratamento. Principalmente os hiperativos, a gente vê resultado disso. A gente vê menos automutilação, a gente vê menos ideação suicida e por aí vai. Então, o cerne da questão tá aí. Que as famílias geralmente não enxergam, né? Nem você falou bem, que a gente só cede do paciente para tirar a energia do paciente para ele não dar trabalho. Mas isso é bem superficial, não tá indo no cerne da questão. Né? É porque é o seguinte, vamos pegar a parte que a gente tá falando de dismorfia corporal. Sim. Eu te pergunto, você está satisfeito com o seu corpinho? Não, eu não estou. Com a sua barriguinha? Não, eu não estou satisfeito com a minha barriguinha de chope aqui. Exato. Quando eu te conheci, você era bonitinho. Você lembra? Você era galã, você tinha até um bigode, assim, um bigode um bigode latino. Meio mexicano. Latino mesmo. Agora, sim. Então, assim, eu te pergunto, eu também não estou satisfeito com a minha bundinha murcha. Tá parecendo um ginipapo maduro, a bundinha murcha. Mas eu te pergunto, você, por causa da sua barriguinha, você parou de trabalhar? Não, jamais. Você parou de se relacionar com as pessoas? Não. De amar seu pai, amar sua mãe, entendeu? Então aí é onde que eu tô querendo chegar. O que o anoréxico faz, o que o transgênero faz, ele para tudo na vida, o dismorfóbico, ele para tudo na vida por causa da orelha, por causa do nariz, por causa da barriga, entendeu? Então você vê que é uma doença, é uma obsessão. Agora, essa obsessão, você precisa de remédio? Sim, precisa. Sim. Mas não é só remédio, às vezes o remédio não é fundamental. Não é só aumentar a serotonina ali para diminuir a obsessão, porque a gente vê na prática que falta ali, que o resultado é só parcial. A melhora é parcial quando deixa só com remédio. O que faz você esquecer da sua barriguinha ou da minha bundinha, não sei o quê, a gente tá trabalhando, a gente tem coisa mais importante para fazer. Se nós ficássemos um dia inteirinho no TikTok, vendo bundinha de homem, vendo barriguinha, não sei o quê, você ia ficar frustrado, você ia querer uma bariátrica, fazer uma lipo localizada, né não? Sim. Porque nós não estamos satisfeitos com o nosso corpo. Isso é normal. É normal. Então nós temos um grau de obsessividade. As mulheres mais do que a gente. E às vezes essa preocupação estética é até meio patológica. Só que nem sempre ela é patológica a ponto de causar doença. É a sociedade que está causando essa doença. Porque hoje também nós estamos vivendo o quê? O narcisismo corporal. Já viu o tanto de academia que tem? Sim. Já viu o tanto de bomba, de hormônio, não sei o quê? Certo? É outro problema, né? Porque o pessoal está tendo tempo de cuidar de si demais. Por que está tendo tempo de cuidar de si demais? Porque está trabalhando pouco ou porque está se relacionando pouco com as pessoas. Sim. Está tendo tempo demais. Falta de psicoterapia pelo psiquiatra, inclusive, né? O remédio não resolve tudo, mas que é a grande verdade. Então, várias e várias pessoas entrando ali no buraco por conta de falta de um tratamento mais completo, né? E claro, tem que ter ali também um insight do próprio paciente, né? O paciente tem que ter esse insight. A própria decisão do paciente é muito importante. Você pode estar recebendo a melhor psicoterapia que tem, as melhores medicações que são de fato necessárias, mas não fazem tudo sozinhos. Mas se a pessoa não tiver esse insight de que precisa canalizar essa obsessão no trabalho, na caridade e etc., a coisa não vai andar muito, né? Tem que ter, sim, esse insight do próprio paciente, essa percepção. Pois é, você falou um tema aí mais uma vez, importante também, né? A psicoterapia. Eu te pergunto, né? Você está lá em Itumbiara, não é isso? Sim, estou em Itumbiara. Hoje você faz psiquiatria lá em Itumbiara. Você faz psicoterapia com seus pacientes, ou não? Sim. Você é um psicoterapeuta. Sim, e faz a diferença mesmo. E em Itumbiara, tem algum outro psiquiatra que faz psicoterapia? Olha, Não, tem, vou até... Não cita nomes, não. Não vou citar nomes, não. Citar, mas vou ser justo, eu não vou citar nomes, não, mas tem um. Só que, inclusive, fiquei sabendo que vai voltar para Goiânia. São quantos?
Cara, psiquiatras Mais com ou menos. RQE, mais ou menos uns 5 psiquiatras, uma cidade de quase 150 mil habitantes, uns 5 psiquiatras Tá, de e fato que faz... especialistas. O único que faz psicoterapia... Olha, modéstia à parte, Tá, modéstia não, à parte, você, só mas... o outro também, ele já tá... Só que tá saindo de lá. Tá saindo é tão de lá. bom que tá saindo de lá. Não sei porquê, mas... Enfim, você vê, dois psiquiatras que tem esse perfil mais psicoterápico. Né? Não, mas então a sua estatística tá boa, porque aqui em Goiânia, aqui não sei quantos, eu conheço muito poucos que fazem. Então aí tá outro problema. Uma cidade né? que tem muito mais psiquiatra que Muito Itumbiara, mais, né? né? Tem um leque aí. Centenas. E assim, você procura... Não, porque uma coisa também é a pessoa falar que faz, que tem diploma e tal. Outra, eu já encaminhei para colega que, eu tenho diploma de terapia cognitiva, não sei o quê. Você manda para lá, a família, cara, o cara chegou lá e me tacou remédio, entendeu? Então, assim, falar é uma coisa, né? E ter atitude é outra. Sim, exato. Eu pergunto do Dr. Thiago Oliveira. Do Thiago. Isso, manda bala aí. O Dr. Thiago Oliveira, ele tá aqui... Tá entre nós. Está entre nós. Ele tá ressaltando, assim, a importância desse assunto, né? Tema de importância ímpar. E ele tá perguntando, assim, sobre a quantidade de fraude que tem nas evidências da chamada medicina de gênero. O senhor está a par disso aí? Não sei disso. Não sei disso. Quantidade de fraude que tem... O Thiago saiba mais do que eu. Certamente ele deve saber para... eu sei que há muita manipulação, né? Eu sei. Você vê, por exemplo, igual eu citei... Nas evidências de estudo e tal, eu acho que ele está falando disso. Você vê, eu recentemente fiquei sabendo que, por exemplo, numa grande universidade, se não me engano, na USP, né, eles já estão dando hormônio para criança, para adolescentes, né? Uhum. E aí a gente pega estatística. Isso aqui foi estatística que eu tirei da literatura médica séria. Eu trouxe as referências aqui. Quer dizer, você pega uma criança, você pega 10 crianças ou púberes e começa a fazer mudança de sexo nela, dá hormônio e fazer procedimento cirúrgico e tal, e dá hormônio. Dessas, 90% vão se arrepender. 90% vão dizer, não, eu tava meio louco, meio maluco, naquela época eu não estava bem e tal, e eu não queria, hoje eu não quero mudar de sexo. E aí? Nós já pegamos vários casos, assim, dezenas, de que não tem mais jeito, não tem retorno. Sim. Concorda? Não tem retorno. Fora o fato de que esses tratamentos de reposição hormonal, por exemplo, eles podem vir a piorar bastante o quadro psiquiátrico do paciente. Sim. Porque são pacientes que têm depressão, que têm ansiedade, O obsessividade, e esses hormônios, eles têm efeito psicoativo, eles são pioram neuropeptídeos, podem piorar o humor. Sim. Tinha uma paciente que eu tratava, que ela estava num acompanhamento aí num grande hospital geral de Goiânia, não vou citar, para mudança de sexo, e a equipe lá, assim, não vamos abrir mão de hormônio para ela e tal. Beleza. Aí eu falei para a mãe, olha, eu não dou conta de tratar. Não é que eu não queira, tal, não dou conta, porque com esse tanto de hormônio que ela está tomando, e ela é um transtorno afetivo do humor grave, eu não tenho como, não estou dando conta de fazer isso. A mãe, sabe o que a mãe fez? Foi no CRM, me denunciou por homofobia, dizendo que eu estava homofóbico, que eu não queria tratar a filha dela. Eu tive de ir lá me defender e falar que eu não queria tratar porque eu não dava conta. Isso é um fato, a gente não dá conta de tratar tanto hormônio numa pessoa que tem descarrilamento de humor. E isso está sendo feito, né? Muitas vezes você pega, já peguei vários pacientes que já estão tomando hormônios pesados, sexuais inclusive, que nunca foram no psiquiatra. Estão no endócrino, estão no pediatra, estão na psicóloga, no neurologista, e nunca foram no psiquiatra, já chega já com modificação corporal. Aí você fala para a família, olha, eu com esse tanto de hormônio aqui, eu não dou conta de tratar a parte psiquiátrica, porque a psiquiatria também é biologia, né? Ela é biologia, a biologia tem as suas leis. Aí você fala, eu não estou dando conta, a família fica pé da vida com você, diz que aí bota você para falar com o endócrino, aí o endócrino te esculhamba, mas o que é? Você o que? Você é transfóbico e tal? Fala assim, amigo, não é isso, é uma questão, eu não sou nada, quem me conhece sabe que eu luto por todo mundo. Sim. Só que eu não dou conta, uma coisa não dá conta, se você quiser continuar, você continua com o seu paciente, dá para ele hormônio, somatostatina, dá estrogênio, dá o testosterona, dá o que você quiser, mas aí você conduz, porque eu não dou conta, porque o paciente seu agora, ele empipinou pro lado psiquiátrico. E a psiquiatria com hormônio não tem jeito. Não é só hormônio sexual, não. A psiquiatria que está com problema de hormônio tiroidiano é problemática. A psiquiatria com problema de
de hipoglicemiante, de hipolipemiante, de síndrome paraneoplásica, qualquer hormônio, neuropeptídeo, bariátricas, as alterações neuropeptídicas causadas pela cirurgia bariátrica, são coisas que afetam o cérebro e eu não dou conta. Em alguns casos eu não dou conta e eu chego e tenho que falar. Aí a família te ataca. O profissional te ataca. Porque você quer tratar, né, doutor Marcelo? Você quer tratar de forma adequada o paciente. E aí, tudo isso, toda essa hormonização, ir contra ali, ir contra a maré do tratamento, né? Ou seja, você tá atrapalhando o tratamento com isso. E fica algo irracional, isso é insanidade, né? Você conseguir resultados bons ali com outros fatores que estão prejudicando bastante o tratamento. Não tem como dar certo, assim, não tem como dar certo. Você tem que ser assim, eu sou sincero para a família, eu falo, olha, eu não quero seu dinheiro, não quero te engambelar, não vou ficar repetindo receita aqui, sabe? Não é meu papel aqui, então assim, você, né, só que eu não dou conta. O que eu observo ali na minha prática, né, com os pacientes, e também isso faz sentido do ponto de vista também teórico, é que, assim, a automutilação, ela tem ali, por muitas vezes, um masoquismo envolvido, né? Mas também, o que muitos pacientes me relatam é que é uma forma da dor física sobrepor a dor emocional, né? Eu queria que você destrinchasse, assim, melhor sobre isso, né? O porquê ali que tá tendo essa epidemia de automutilação. Entendi. Isso aí que você citou chama efeito acupuntura, né? Efeito homeopatia, né? Você causa um problema maior que obscurece aquele problema menor. Então, você causa uma dor para resolver uma dor. Isso acontece, de fato. O paciente muito deprimido, ansioso, ele faz isso, né? Isso é um fato. O outro fato é que a nossa sociedade ela é paradoxal. Ao mesmo tempo que ela é super liberal, né, ela é super limitante. Por exemplo, muitos casos da automutilação, como já dizia o Freud também, o bom e velho Freud, é uma libido que foi direcionada para um lado do corpo. Então, ao invés de ser direcionada para masturbação, para genitália, ela é direcionada para o corpo, para a autoflagelação. Tanto é que muitas meninas, inclusive, se flagelam na face interna da coxa, na virilha, você entendeu? E muitas chegam a falar na psicoterapia, recentemente mesmo uma das nossas pacientes falou isso na psicoterapia, que era um equivalente masturbatório, entendeu? Porque na menina, a dor faz parte da vida sexual, tipo, você entendeu? Faz parte por exemplo, na ruptura do ímen, tem dor, né? Em determinados tipo de coito, tem dor, no parto, tem dor. Então a mulher é mais preparada para a dor. Então, como é que a natureza prepara a mulher para a dor? Faz ela ficar mais resiliente com dor e às vezes até sentir algum tipo de prazer na dor, chamado masoquismo sexual, que muitas vezes é normal. É normal. Às vezes até inconsciente, né? Às vezes até inconsciente. Então, aí a sociedade, ela obstaculiza o prazer sexual. Fala assim, você não pode ter sexo, não pode casar. Você pode até ter sexo, mas não pode casar até você formar, fazer mestrado, doutorado, residência e tudo, você não pode casar. Então, aí fecha a vida sexual da pessoa. Sendo que a vida sexual, se você fecha, é difícil. É complicado. Você tem que botar alguma coisa no lugar. Você tem que botar trabalho, você tem que botar amor, ou você tem que botar um sexo com compromisso. Ou seja, você vai ter sexo, mas com seu marido, com a sua namorada responsável, você tem um compromisso com ela, você tem uma responsabilização, se ela ficar grávida, se quiser casar, você vai ter que casar, você não vai poder lesar o psiquismo dela, tal. Ou seja, um sexo com responsabilidade. E essa seria uma das soluções, né? Então a sociedade represa essa menina, geralmente, né? Que geralmente são meninas. Outra coisa como eu falei, a centração no corpo, aquele narcisismo corporal. Então, o corpo é comer demais para ter prazer, ter sexo para ter prazer, é usar droga para ter prazer e se cortar para ter prazer. É um prazer autodirigido, né? Que deveria estar, a libido deveria estar em outro lugar. A libido é um prazer masturbatório, ou seja, é um prazer solitário. A libido devia estar com outras pessoas, ou com amor, com convívio, com trabalho. Não, a libido está voltada para si mesmo. Então, essa libido está voltada para si mesmo e é uma libido ansiosa, ela gera uma tensão, e essa tensão tem que ser descarregada. Antigamente tinha o quê? A histeria. A histeria era um modo antigo que essa tensão se manifestava. Você pode ver que hoje é raro você ter histeria, mas tem muita automutilação. Sim. Então, a automutilação é meio que um conteúdo histérico daquela época.
né? E naquela época, por exemplo, né, no início do século XX, por exemplo, naquela época, muitas das crises histéricas, elas mimetizavam o coito. Até o Charcot, a tríade de Charcot, a grande crise de Charcot histérica, tinha elementos sexuais. Entendeu? Naquela grande. Por quê? Porque é a mesma coisa hoje do hoje, é um equivalente masturbatório sexualizado. E só que é uma sexualidade masoquista, onde tem o prazer na dor, certo? É um corpo autocentrado, é uma pessoa narcisada, é um corpo hipernarcisado, a pessoa se narcisa demais. Sim. E não tem saída. Ali você não tem amor, você não tem sexo, um sexo saudável, um sexo compromissado, um sexo com amor, que o sexo saudável é o sexo com amor. Você não tem isso, porque os próprios pais não deixam, não. Eu já tive casos assim que eu fiquei estarrecido de meninas de 12 anos, que a família falou assim, inclusive era uma menina transexual, e que ela falou assim, não, nós estamos preparando o coito da fulana, que era o fulano, no caso, né? Nós estamos preparando o coito, ele vai se encontrar com o namorado dele, que ele também era heterossexual, e encontrar com o namorado dele para ter um coito no dia certo, na hora certa, na casa, não sei se era dela ou dele. Tava tudo certo, e eles achando natural isso, esse coito programado. Aí você pergunta, tá, mas é namorado dela, dele, né? Não, de jeito nenhum. Vai casar, vai ter algum, né, sei lá, vai ter um compromisso, vai ter uma aliança. Não, você tá louco? A menina tem 12 anos, a menina tem que estudar, a menina tem que trabalhar, ela vai casar com 30 anos, vai ter filho com 30 e tantos anos. Aliás, esse é um dos problemas também, que hoje a gente tem um excesso de problemas até de gênero sexual, porque o gênero sexual, assim até como a orientação, está no cérebro. Nós temos núcleos lá, por exemplo, núcleo ventromedial do hipotálamo, que ele é alterado por hormônios. E esses hormônios são alterados por velhice, por exemplo, pela idade. Então, essas idades provectas que hoje estão tendo, porque todo mundo hoje tem a carreira, o filho está tendo filho muito, muito tarde. O uso de hormônios, né? O uso de hormônios, tanto anticoncepcionais, como hormônios para fins estéticos, como os hormônios que você usa na carne, por exemplo. Então, tudo isso, essa bombardeamento hormonal e a idade provecta está causando muito transtorno de gênero. Uma certa culpa dessa epidemia de transtorno de gênero que nós assistimos é também problemas hormonais. Isso é a própria literatura médica que mostra isso. Que alterações hormonais mudam, sobretudo, ali no segundo mês, da sexta semana, ou seja, segundo e terceiro mês, certo? Essas modificações hormonais, elas vão feminilizar ou masculinizar o hipotálamo do feto. E depois vai ter transtorno de gênero em decorrência disso. Então tem esses fatores também. Esses fatores aí biológicos, né? Que a sociedade também estimula. Você vê, não existe campanha assim pra gente, faça seu mestrado, seu doutorado, beleza, sua residência, mas tem filho antes. Tem filho, de preferência, né, antes dos 30 e tal, certo? Porque são problemas que também têm natureza biológica. Então, um pouco dessa epidemia que a gente assiste é de causa biológica. E causa biológica, leia-se, causas hormonais. Hormonais, como eu falei, a gente está submetido a uma gama muito grande de hormônios. Hoje em dia, praticamente quase toda mulher usa hormônio, né? Depois tem os hormônios das alimentações e tal, e depois tem os hormônios estéticos, né? Então, há um bombardeamento hormonal muito grande, todo mundo quer ter filho bem mais tarde, tipo, vamos curtir a vida e tal, né? Aí quer ter pouco filho também, um filho único, fica muito narcisado, muito cheio de vontade, e aí ele quer ter vontade em tudo. Quer mandar até no próprio sexo. Não, eu quero ter o sexo amarelo, quero ter o sexo verde, entendeu? É um drama, assim, também biológico, social, político. Você vê que é uma questão que envolve tudo. Sim. Né? E você citou tudo aí, praticamente, né? É isso. De fato, é isso. E assim, como eu falei, eu estou baseando na minha prática, claro, mas também com base na literatura. Sim, tudo que eu falei, eu tenho... Estatísticas, nós passamos aqui mais cedo estatísticas também. Pois é. Não é nada, evidentemente, de opinião, é científico, é médico. Para não falar que eu sou ideólogo, não é que eu estou com ideologia de gênero, com não sei o quê. Então, assim, é um tratamento, e é um assunto que eu estou entrando, que a gente está entrando, por quê? Porque a gente vive isso como psiquiatra, nos casos graves, né? Sim. Então é isso. É isso.
Doutor Marcelo, não temos mais perguntas aqui. O pessoal já cansou também, né, velho? Já na hora de almoçar, hora de ir para Itumbiara, atender pro consultório. Né? Tá certo. Um abraço, muito obrigado. Obrigado aí, mais gente. uma vez. Obrigado também ao Gabriel, ao Israel, Davi, Obrigado a todo mundo. A Cláudia e ao Gustavo Justino. Espero que esteja conosco entre nós. Divulgue, hein? Divulgue, senão a Cláudia puxa sua orelha. Com certeza. Divulga o nosso trabalho. E faz cortes e divulga lá em Itumbiara. Abraço para Itumbiara. Beijão no coração dos itumbiarenses, que eu fui itumbiarense até com muito orgulho, com muito amor, até os 15 anos de idade. Né? Saudades de lá. Saudade do Banco do Brasil, onde eu fui azulim. Saudade do Colégio Estadual Dom Veloso. Colégio Arquidiocesano de Itumbiara. Os dois colégios estão lá, firme e forte. Está firme e forte. Só eu que estou no bagaço. Mas depois dessa essa explicação sensacional, não tá bagaço não. Que tá isso. Genial, inclusive, a explicação. Agradeço a todo mundo, gente, a paciência e tal. Mandem questões, divulguem o vídeo, tá? O tema é polêmico e tal, mas vamos bater na tecla certa. Abraço. Obrigado mais uma vez a nossa Cláudia Helena. É a razão de estarmos aqui, né? A razão de estarmos aqui. Professora Cláudia Helena, da Faculdade de Direito, exímia penalista. Se alguém tiver um dia na cadeia, pode chamá-la que ela resolve. Com prontidão ela vai... Já me tirou várias vezes. Espero que vai me tirar ainda. E é isso aí, gente. Obrigado a todo mundo que interagiu aqui na live também. Obrigado.